Irmãos, eu quero assim trazer uma palavra para encorajar você a você continuar no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32, 33, que ali o Senhor deu uma ordem para o povo, dizendo que o povo tinha que guardar os mandamentos e que o povo não podia olhar para a direita nem para a esquerda, mas tinha que olhar para o Senhor. A direita e a esquerda são os atalhos da vida para tirar você do foco do Senhor, né? Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, onde está Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala isso. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que ter uma linha reta, né? E nós sabemos que as lutas, as circunstâncias da vida, a nossa própria natureza, que é uma natureza que se rebela contra Deus, que é inclinada para o mundo, para o pecado, tenta o tempo todo nos tirar do foco de Deus, né? Por isso que é necessário nós andarmos em espírito. É isso que o pastor Ronaldo ministrou nessa noite. Nós temos que, a nossa natureza tem que estar governada pelo nosso espírito, aliançado com o Espírito Santo de Deus. Caso contrário, você vai perder a sua sintonia com Deus, né? Nós vamos perder a nossa sintonia com Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que até o momento da promessa de Deus se concretizar na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, seja qual for a promessa que você está esperando na sua vida, até o cumprimento da promessa tem um tempo. Tem um tempo. E muitas pessoas acabam se perdendo até o cumprimento da promessa. Muitas pessoas acabam desistindo, retrocedendo, né? Muitas pessoas, às vezes, estão até próximo da bênção. Quantas pessoas que desistem, que retrocedem, e estava muito próximo de receber a bênção do Senhor, né? Então, eu quero deixar uma saudação para você, que um grande exemplo de uma pessoa que perseverou muito se chama Abacuque. Abacuque é um homem de perseverança, né? Abacuque, ele estava vivendo num tempo onde a nação de Israel estava vivendo um nível de iniquidade muito grande, muito grande. E Abacuque, quando ele começava a orar, e ele vendo, né, o Senhor revelando para ele o que estava vindo sobre Israel, aquilo deixava o coração dele desesperado, porque trazia uma agonia muito grande para ele, porque ele estava vendo a destruição vindo sobre a nação de Israel do norte, que era através de Nabucodonosor, e ele assim tentava fazer alguma coisa. Senhor, tenha misericórdia de nós, e se esse povo, né, se arrepender, se vier um avivamento, o Senhor pode mudar essa situação, né? Então ele, como um profeta de Deus, ele estava vendo o que iria acontecer logo na frente, né? E isso gerava uma grande agonia no profeta Abacuque. Isso está em Abacuque capítulo 1, versículo 1. Vamos ler comigo todos juntos. O oráculo que o profeta Abacuque viu. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus,
essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa, dela mesmo sai o seu juízo e a sua dignidade. Abacuque viu isso. Abacuque viu a destruição vindo sobre Israel, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da apostasia. E Abacuque, desesperadamente, ele começou a clamar ao Senhor. No capítulo 2 ele fala: Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias, traz um avivamento. Quem sabe esse povo, se arrependa e o Senhor traz livramento para esse povo. O Senhor possa mudar toda essa sentença de destruição que está sobre a nação de Israel. Mas tem algo interessante nessa passagem. Realmente a destruição veio sobre Israel por causa do pecado dos reis, dos sacerdotes, da nação, por causa da idolatria, da iniquidade. Mas Deus preserva Abacuque, né? Deus preserva Abacuque. Abacuque tem relacionamento com Deus. Diante de uma calamidade, diante de uma situação difícil, a palavra Abacuque, né, tem uma tradução que diz o verbo hagag, que significa agarrar. Então, Abacuque é aquele que se agarra com Deus, né? Em tempo de dificuldade, em tempo de calamidade, em tempo de destruição, Abacuque está ali o quê? Agarrado com Deus. Abacuque significa agarrado com Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, eu não sei quais as lutas, as adversidades, os problemas que você tem enfrentado, mas eu quero encorajar, desafiar você, que você seja como um Abacuque e se agarre com Deus. Que você possa se firmar no Senhor, que você possa estar agarrado com o Senhor, se relacionado com Deus com um íntimo tão grande, né? Onde Deus vai te nutrir, Deus vai te preservar, Deus vai trazer uma palavra profética para o seu coração. E diz a palavra de Deus que Abacuque começa a falar com o Senhor. Deus responde a Abacuque. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque de uma maneira muito tremenda. No capítulo 2, vamos ver Deus respondendo a Abacuque. Diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse. Abacuque, escreve a visão, torna-se bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler passa correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, se apressar para o fim, ainda que se demore, espera-o, porque certamente o que virá e não tardará. Versículo 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha, essa palavra que veio da parte de Deus trouxe uma paz no coração do profeta Abacuque, né? Deus está querendo dizer a Abacuque: ainda que tudo seja destruído, você vai ser preservado. O justo será preservado, né? O justo será preservado diante de qualquer calamidade, qualquer situação que possa vir sobre a terra, né? Sobre a cidade, sobre qualquer situação, o justo será o quê? Preservado. Diz a palavra de Deus que o justo viverá pela fé. Que coisa tremenda. Então, eu não sei qual é a luta que você esteja passando, seja no seu casamento, seja financeira, seja no seu ministério, tá? E você não está conseguindo ver uma saída, uma solução, mas está aí a palavra de Deus para você nessa noite, que você possa se agarrar com Deus,
fazer como Abacuque. Abacuque significa aquele que agarra o Senhor, aquele que mergulha em Deus, aquele que tem intimidade com o Senhor, que vai para os pés do Senhor. E ele recebe a resposta do Senhor: meu filho, minha filha, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E foi algo tão tremendo que Deus começou a trazer revelações para Abacuque, né? Falando de salvação, falando que lá na frente Deus iria restaurar, que o Senhor iria trazer um novo tempo, e através de Abacuque, Deus traz uma profecia também direcionando a Jesus, né? ao Cristo, né? Dizendo que a terra iria se encher de toda a glória. Isso está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 14, já uma profecia para o milênio, né? E para finalizar, Abacuque ele acaba falando para Deus: Senhor, diante de qualquer coisa, diante de qualquer circunstância, eu quero te dizer, Senhor, que eu estou agarrado no Senhor, eu estou firme com o Senhor, eu não vou mudar a minha posição, meu relacionamento, a minha fé, a minha confiança, ainda que venha a calamidade, ainda que venha um tempo difícil, ainda que venha a fome, eu quero te dizer que eu não vou deixar de ser seu servo, não vou deixar de ser um homem de Deus, não vou deixar de ser um profeta, não vou deixar de me relacionar com o Senhor. E no final Abacuque faz essa confissão linda para o Deus de Israel. Isso está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Abacuque que confia plenamente em Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Aqui você vê a confiança de Abacuque. Vamos ler comigo. Ouvindo o meu ventre se comove ao seu ruído, treme os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilo os meus passos, em silêncio, pois aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. Verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vintes, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode glorificar o Senhor? Queridos, nada pode tirar você do foco. Nada pode tirar você do foco. Eu postei no devocional, eu coloquei assim: o covarde não termina nada, o preguiçoso não finaliza nada, o finalizador é um vencedor, ele não se rende por nada. Abacuque é um vencedor, ele não se rendeu, ele se agarrou com Deus, firmado no Senhor, e ele foi até o fim. Diga para o seu irmão: o covarde não termina nada, o preguiçoso não finaliza nada, o finalizador é um vencedor, ele não se rende por nada. Sabe por quê? Ele está agarrado com Deus como Abacuque. Aleluia! O nosso relacionamento com Deus tem que estar acima das circunstâncias, dos problemas da vida. O nosso relacionamento com o Senhor não pode estar movido por problemas econômicos, enfermidade, seja qual for o problema. Você precisa ter um relacionamento sadio, saudável com o seu Deus, porque através desse relacionamento você vai receber a vida de Deus, a presença do Senhor, e através da vida de Deus, através da presença de Deus, você terá força suficiente para romper na família, romper no ministério e romper nas finanças. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8,
versículo 11. Vamos ler comigo. Romanos 8:11. Diz assim a palavra de Deus: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Se esse Espírito que habitou em Jesus, diga para você, irmão, acorda, irmão. Deus está falando. Se esse Espírito que habitou em Jesus e ressuscitou Ele, se esse Espírito está em você, como diz o apóstolo Paulo, Ele vai ressuscitar tudo aquilo que precisa ser ressuscitado na sua vida, porque esse Espírito é o Espírito da vida. Sabe que Espírito é esse? É o Espírito Santo que está em você. E se o Espírito Santo de Deus está em você, Paulo está dizendo que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, se habita em vós, Ele irá vivificar sua vida também. Ele vai trazer vida em você também. Vai trazer vida na área onde não tem vida. Irmãos, é a palavra de Deus que diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. Se aproprie desse versículo. Se aproprie desta palavra. É uma palavra rema para a sua vida nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu casamento, como estão as suas finanças, o seu ministério. Mas Paulo está dizendo: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em você, olha só. Se esse Espírito habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo há de vivificar, ressuscitar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Esse mesmo Espírito que habitou em Jesus, que ressuscitou Jesus, Ele está na sua vida. Esse Espírito lhe traz vida, vida no casamento, vida no ministério, vida nas finanças. Irmãos, se aproprie desta palavra, se aproprie desse versículo. Se a vida está em você, se o Espírito Santo está em você, se aproprie disso, porque Deus irá trazer vida no casamento, vida no ministério e vida nas finanças. Você recebe essa palavra? Fala, eu recebo essa palavra no meu espírito. Fala, eu recebo essa palavra no meu espírito. Eu recebo o Espírito da vida para vivificar todas as áreas da minha vida. Esse Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está em mim e também ressuscitará todas as áreas da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há motivo para você querer retroceder. Não há motivo para você lançar a mão do arado. Abrir mão da família, abrir mão da sua célula, da sua vocação, abrir mão das promessas do Senhor. Não há motivo para isso. Deus, Ele te diz nessa noite: filho, filha, o justo viverá pela fé. 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 Pela fé. O que você precisa fazer é edificar
edificar a presença de Deus na sua vida. Você precisa fazer isso constantemente, todos os dias. Você precisa ter esse relacionamento. Falar em línguas tem dois propósitos. Um é para edificar a igreja, né? Mas quando você fala em língua, também é para edificar a sua vida espiritual. Os dois propósitos em falar em língua, um é para edificar a igreja, o outro para edificar a sua vida. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim, 1 Coríntios 14, 4, vamos ler comigo. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Comece a falar em línguas, comece a profetizar, comece a falar com Deus. Falar em línguas é falar com Deus, é edificar o seu espírito, trazer a vida, agitar as águas que está parada dentro de você, trazer essa presença de Deus, o espírito de vida, ele está em você. O que você precisa é exercitar todos os dias. É como o despertador, aquele despertadorzinho antigo, né? Que você vai virando a manivela, né? Você vira, aí ele passa a noite todinha até despertar de manhã. Mas se no outro dia você não virar a manivela, não vai despertar. Diga para o seu irmão, nessa noite, Deus quer virar essa manivela na sua vida aí, varão. Virar essa manivela na sua vida. Você precisa entender que Deus não é uma máquina, Deus não é um robô, Deus é um ser criador dos céus e da terra. E Ele tem um atributo maravilhoso que Ele é conhecido como nosso Pai. E Ele, como Pai, Ele quer se relacionar. Deus, Ele tem sentimentos, Deus, Ele tem relacionamento. O amor dele pela humanidade é um amor planificado para todos. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem aqueles que Ele pode contar com eles. Aquelas pessoas que realmente Ele pode contar para uma missão, para ser coluna na casa, coluna na igreja. Ele tem aqueles que Ele pode contar, que Ele coloca uma missão, que Ele coloca um desafio, uma responsabilidade maior. E essas pessoas Deus chama até de amigo, como Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Deus falou que Davi também era um homem segundo o coração de Deus. Então, em nome de Jesus, nessa noite, Deus está te encorajando, está nos encorajando a se agarrar com Deus, fazer como Abacuque. Diga para você, irmão, não tem saída para você não, meu irmão, a não ser se agarrar com Deus. Se agarre com o Senhor, porque a sua saída está no Senhor. Se o Senhor não te salvar, ninguém poderá te salvar. Se a mão do Senhor não estiver sobre a sua vida, não tem como você prevalecer. É Ele que vai te livrar da morte, Ele que vai livrar você do câncer, da bala perdida, do acidente. É Ele que vai livrar você das calúnias, das tramas de Satanás, das maldições. É Ele que vai fazer isso. E é Ele que vai também trazer a provisão para você no tempo da fome, da dificuldade. Ele não vai deixar faltar para você. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo não vive pelas circunstâncias, na dependência de A, de B, de J. Não, ele vive pela fé. É na dependência do Senhor, na dependência do nosso Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, se agarre com o Senhor. Pule nos braços dele, pule no pescoço de Deus, se agarre com ele e fala: Deus, eu estou contigo até o fim. Abacuque, aquele que se agarra com Deus, que pega o Senhor. Abacuque fez isso, se agarrou com o Senhor. Aí você fala: mas eu estou fraco, eu estou isso. Deus, Ele está aqui nessa noite para te renovar, para te fortalecer. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 31. Vamos ler comigo. Vamos ver Isaías 40, 30.
30 diz assim. Vamos ver o 30, 40, 30. 29, vamos ver 29. Vou pegar o contexto. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem vigor. Volta lá, querido, volta lá. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem vigor. É Ele que é a sua fonte. É Ele que vai te dar força para você andar mais uma milha, mais 2 milhas. É Ele que vai te dar força. A força vem dele. Ele é a fonte. Você precisa estar conectado em Deus. Ele traz o vigor que você precisa. É Ele que vai, girar essa manivelazinha em você aí, ó. É esse relacionamento. Por isso que Abacuque estava agarrado com Deus. Se Abacuque não estivesse agarrado com Deus, ele iria surtar. Enfrentamos alguns desafios na vida que, se nós não tivermos agarrado com Deus, a gente surta, querido. A gente desiste, a gente para. E quando a gente olha para trás e fala: como que eu consegui passar por isso? É Ele que te dá força, renova as forças, dá força ao cansado, renova as suas forças. Ele abre a sua visão, Ele vai rompendo, Ele vai adiante de você, Ele vai lutando por você, Ele estende as mãos, Ele move os céus, Ele move a terra. É esse Deus maravilhoso, é esse Deus que transformou a vida do pastor Ronaldo, é esse Deus que transformou minha vida, é esse Deus que transformou a sua vida. Ele está aqui nessa noite. Ele quer trazer força no seu espírito, Ele quer te dar ânimo, é Ele que dá ânimo, é Ele que fortalece, Ele dá força ao cansado. Eu estou cansado, é difícil, a caminhada é difícil, tem lutas, tem os tilaços de guerra, mas olha aqui, Ele te coloca de pé nessa noite, Ele te dá força nessa noite, Ele te ressuscita nessa noite. O Espírito de vida que ressuscitou Jesus, esse Espírito está em você, e esse Espírito, Ele vivifica a sua vida nessa noite, te fortalecendo, te capacitando, falando: filho, não pare, não olhe para trás, olhe para frente, a sua vitória está diante de ti. Eu te capacito, eu te sustento. No versículo 30 ele diz assim, no verso 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Olha, às vezes as pessoas me perguntam: apóstolo, de onde o senhor tira tanta força? Senhor. Tem pessoas que perguntam para você: de onde você tira tantas forças para poder superar tudo isso? Senhor. Essa força vem do Senhor. Abacuque é inteligente. Abacuque agarrou no pescoço de Deus e dali não saiu. Eu desafio você a pular nos braços do Pai, pegar no pescoço dele e falar: Pai, Tu és o meu renovo, Tu és a minha esperança, Tu és a minha salvação, Tu és a minha fortaleza. Eu espero em Ti, a minha alma espera por Ti. Tu és o meu auxílio, Tu és o meu socorro no dia da angústia, Tu és o meu socorro no dia da aflição. Eu confio plenamente no Senhor. A minha fé está apoiada em Ti, a minha confiança, a minha dependência
está no Senhor. É isso que você tem que fazer. A Bíblia fala que Deus, Ele olha para a terra e Ele contempla: cadê o povo que confia em mim? Esse povo que confia em mim recebe a fidelidade de Deus. Ele é correspondido. Deus só corresponde às pessoas que confiam nele. Se você quer se relacionar com Deus, você precisa aprender o que é confiar em Deus, o que é se entregar ao Senhor. Como diz o salmista Davi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor. Você sabe o que significa deleitar? É mergulhar nos braços de Deus, é descansar nos braços do Senhor, é fechar os olhos e dar um mergulho no escuro, paf, e pegar no pescoço de Deus. Isso é deleitar no Senhor. Faça como Abacuque. Abacuque agarrou no pescoço de Deus. Diga para o seu irmão: o covarde não termina nada. O preguiçoso não finaliza nada. O finalizador é um vencedor. Ele não deixa Deus por nada. Ele vai até o fim. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Abacuque, aquele que agarra com Deus. Aquele que agarra com Deus. Fecha seus olhos agora em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus lindo. Creia que você vai finalizar com a sua família, no seu ministério. Creia que você vai vencer todas as adversidades. Creia que esses gigantes que estão diante de você, eles irão cair. Creia que a porta vai se abrir. Creia que Deus vai fazer um milagre essa semana ou na semana que vem. Creia que você não venha morrer nesse período até a promessa se cumprir. Tenha fé, tenha confiança. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Creia nele e o mais Ele fará pela sua vida. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos estar, Senhor Deus, agarrado contigo. Pegar no seu pescoço, abraçar o Senhor e não soltar o Senhor nunca mais. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro. Como diz o salmista Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti. A nossa dependência está no Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, que não esperam a promessa se cumprir e acaba se perdendo, acaba murmurando, entrando nos atalhos da vida, Senhor. Às vezes estão muito próximos de receber a bênção, mas morre antes da bênção chegar. Meu Pai, dê força ao Teu povo, dê força a esse homem que entrou aqui, que já não tem mais força para caminhar, essa mulher que entrou aqui e que falou que ia desistir essa semana, esse homem que disse: eu já não aguento mais, cheguei no meu limite. Ei, Deus manda te dizer: você não conhece o seu limite. Ele está no controle. Ainda que você ache, olha aqui, ó, Deus está falando com você, meu filho. Deus manda te dizer nessa noite: ainda que você ache que já saiu tudo do seu controle, que já não tem mais jeito, Deus manda te dizer que do controle dele ainda não saiu. Não saiu do controle do Senhor. Não subestime a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor levantou Faraó para manifestar a glória dele através de Faraó. Deus tem o controle de todas as coisas. Não é o gigante que é maior do que o seu Deus.
É Deus que é maior do que todos os gigantes que estão adiante de você. Para de olhar para o gigante, para o problema, para a circunstância, senão você vai morrer. Se você ficar olhando para o problema, para o gigante, você vai morrer. Olha para o gigante com os olhos de Deus. Olha para o gigante com os olhos de Deus. Olha para o gigante como se esse gigante já estivesse sendo caído, destruído, vencido, em nome do Senhor Jesus.